Então, bora, partiu. Tema de hoje: multivíduo, multiplicando nossas possibilidades de realização. A gente fala muito do tema multivíduo em várias outras conversas que nós tivemos aqui na escola e que compõem o nosso sistema comportamental, né? O que a gente recomenda. A conexão com outros, relacionamentos humanos está muito presente em todas as nossas consultorias, em todos os nossos trabalhos. Mas, como esse tema foi sugerido pela minha amiga Verônica Lacerda, ela gosta muito desse tema, eu procurei desenvolver um pouco além do que a gente já discute normalmente nas palestras na escola e que eu já trouxe nas lives anteriores. Tá bom? Vamos ver o que eu consegui de diferente e agregar para a nossa jornada por aqui. Essa é a última live do ano, hein? A última live do ano. Atenção. Vamos mandar para todo mundo? Todo mundo vai e manda para alguém para convidar para entrar. Todo mundo que está online, por favor, convide alguém para aumentar aqui a nossa galera para contribuir com o tema, fazerem perguntas, enfim. Vamos lá. Então, eu vou abordar, primeiramente, o tópico absolutamente oposto ao tema de coletividade, que é a solidão. Vou abordar a solidão como uma questão de perspectiva e de escolha. Como assim? O que eu quero dizer com isso? Solidão. Qual que é o problema? A sensação de solidão gera o mesmo efeito biológico da dor física. Isso está no livro Inteligência Social, do Daniel Goleman, aquele psicólogo super reconhecido nos Estados Unidos, que escreveu Inteligência Emocional, que escreveu um livro super famoso sobre meditação. Ele está super no mainstream e ele também escreveu um livro chamado Inteligência Social, onde ele aborda as questões biológicas e cerebrais mesmo das interações sociais. E lá ele está dizendo que a sensação de solidão traz o mesmo efeito biológico de o corpo estar sendo fisicamente agredido. Outro ponto, é como se tivéssemos sido abandonados pela tribo para ficar vulneráveis ao ataque dos predadores. Entramos em alerta, tensão, medo, tristeza, perecimento. Também abordo bastante como a nossa estrutura primitiva e instintiva ainda não acompanhou as nossas aspirações mentais. Então, o corpo ainda tem reações que nós não gostaríamos que tivesse. E muitas vezes a gente não compreende o que está acontecendo, não compreende a raiz daquele efeito no nosso corpo e não consegue resolver. Então, a sensação é muito primitiva, é como se eu tivesse sido abandonada pela minha tribo para morrer, para ficar mais suscetível a ameaças de morte, de sofrer intempéries, enfim, fome, ataque de predadores, e o corpo começa a perder brilho, você começa a perder motivação, você entra num processo de morte, que é um processo de depressão. O medo da rejeição espreita nossas reações comportamentais mais elaboradas. Os ciúmes, a inveja, a depressão. Então, como eu falei, muito do que a gente sente de forma muito mais complexa e que a gente tenta resolver em terapia, a gente tenta resolver com todo um sistema de qualidade de vida e tal, às vezes reside simplesmente na sensação de solidão, na sensação de não estar presente numa comunidade que faça com que você se sinta reconhecido, importante e compartilhando a sua jornada de vida. Outra coisa importante, o medo, esse medo de ficar só, faz com que nos submetamos a situações tóxicas apenas para não estarmos sós. Então, quantas vezes você já não se pegou
numa situação agressiva de relacionamento, onde aquilo estava te fazendo mal. Pode ser um aspecto profissional, pode ser um aspecto afetivo, e você permaneceu naquela situação simplesmente porque tinha medo do que podia representar estar só, não estar mais sob a proteção daquela relação, seja lá que proteção isso representasse. Então é algo muito inconsciente e que a gente acaba manifestando de uma forma mais complexa, porém a raiz é muito simples. A raiz é essa conexão com o outro. Somatizamos tudo isso e perdemos o fio da meada. Sequer percebemos que o problema mora na sensação de solidão. E aí eu também afirmei que solidão é uma escolha, um ajuste de mindset. Os introvertidos se recarregam ao estar sós, por exemplo, que é aquele famoso livro da Susan Cain. Ela também fez um TED muito legal sobre o poder dos introvertidos. Historicamente, os extrovertidos são reconhecidos como poderosos, realizadores, e ela afirma no livro dela, um livro muito bom para quem não leu, ela traz toda uma construção de raciocínio que aborda as vantagens de termos os introvertidos no mundo, como eles são mais concentrados, realizam trabalhos mais profundos. Ao estarem sós, eles conseguem entrar em processos criativos e até intuitivos com maior facilidade. E aí, eu quis trazer essa percepção porque nem sempre estar só significa solidão. Nem sempre estar na companhia de si significa sentir-se em profunda solidão. É um ajuste de mindset. A pressão de encontrar o soulmate, aí falando dos relacionamentos afetivos, e a ilusão que isso representa, colapsando nossas expectativas. Jogamos muitas pessoas fora porque esperamos que elas sejam tudo, que atendam todas as nossas necessidades sociais. Acabamos por sufocar as pessoas por não saber nos alimentar de outras relações que vão trazer o que nos falta naquele relacionamento, e todo relacionamento vai ter os seus gaps, é muito normal, e a gente fica procurando a pessoa perfeita, a pessoa que vai nos suprir de todas as formas, e isso é muito cruel. É cruel com a pessoa e é cruel consigo, porque você nunca vai achar essa pessoa e vai estar em eterna frustração e vai frustrar alguém a não manifestar que ele ou ela o faz feliz. Então, existe essa ilusão romântica, né? E aí a gente permanece em estado profundo de solidão, seja porque nós jogamos as pessoas fora, não, você não serve porque você não é completo, ou seja porque estar ao lado do outro é sempre insuficiente. A gente até entra num relacionamento, mas estamos dentro de um relacionamento nos sentindo sós, porque sentimos que aquela pessoa não nos completa, não é a nossa metade da laranja, cara metade sei lá o quê. E isso é uma alucinação. Ninguém vai ser perfeito. É uma construção. Relacionamentos são uma construção de parceria, de projetos, e de caminhar juntos, de troca, de um cuidar do outro. E a tribo, o social, precisa suprir ambos, né, o casal, de outras formas, com outros tipos de assunto, com outros tipos de atividades, enfim. Precisa haver espaço dentro das relações para que elas sejam, sim, mais do que suficientes. E não ficar procurando a pessoa perfeita, porque ela não existe. Sentir-se desconectado do coletivo é um ponto de inconsciência. Anunciar-se constantemente incompreendido, vitimizado pelas circunstâncias, ignorado, é o ponto de vista daquele que centra o mundo em si. Um indivíduo que não conhece o seu valor,
não busca se conectar ao outro e suas necessidades, e que aprendeu a ganhar atenção e afeto ao se mostrar sofrente. Quantas pessoas você não conhece que são assim? Que aprenderam a ganhar atenção fazendo-se de vítima. E ela não sabe fazer de outra forma. Então, ao entrar nesse processo de ninguém me entende, eu sou incompreendido, ela entra num estado profundo de separação da coletividade, da humanidade, dos grupos. E isso é absolutamente nocivo. Oi, Pati! Isso é absolutamente nocivo, é absolutamente perigoso, como a gente acabou de colocar. Bom, já que solidão é uma perspectiva e uma escolha, vamos começar a entender o porquê que é tão importante estarmos reunidos à teia coletiva. Eu costumo ler alguns trechos de textos que nós produzimos na escola ou que alguma citação. Então vamos lá. Esse é um que a gente produziu. Nossa valiosa individualidade, moldada por combinações únicas da genética, cultura e experiências, é uma manifestação da coletividade na realização de um propósito particular e inestimável. A humanidade. Devemos nos apropriar dessa condição ímpar para cumprir nosso papel existencial, porém, jamais confundi-la com a nossa identidade mais profunda e viver a ilusão da separabilidade. Onde eu quis chegar? A individualidade deve ser celebrada. Nós temos uma ótica e uma posição muito específica, muito particular para enxergar o mundo, interpretá-lo e instrumentalizar o que nós temos na nossa consciência, no nosso corpo, para realizar algo para todos. E é um presente quando a gente consegue se desenvolver nessas habilidades, é um presente para si, por se sentir completo, contribuindo, e para o outro, para o mundo, deixando um legado importante para todos. Porém, apesar de eu acreditar demais na valorização da individualidade, eu acredito que ela precisa estar a serviço do coletivo, do senso de contribuição. É assim que nós aceleramos mais rápido na nossa própria evolução, ao estarmos a serviço de algo, de uma causa, e é assim que nós também fazemos com que as pessoas ao nosso redor também acelerem os seus processos evolutivos. É na troca, é na contribuição. Então vamos falar um pouco de individualidade a serviço de um propósito. Nossos atributos são únicos e, quando desenvolvidos e lapidados, nos tornam super singulares. Você não só vai descobrir o que você faz bem, como você vai lapidar, desenvolver-se naquilo e tornar-se um super-herói naquilo. Porém, lembremos-nos de que são instrumentos e apenas parte da nossa identidade. Colocar-se a serviço de uma causa tem o efeito de nos fazer enxergar o que nos transcende e lembrar que somos parte de um ecossistema poderoso, plural e em constante transformação. A cultura atual tem sido do reforço da individualidade, enfim, tem sido substituída já. As novas gerações têm encontrado prazer, completude no compartilhar, no compartilhamento. Começam a aparecer compartilhamento de carros, compartilhamento de guarda-roupa, compartilhamento é a palavra do momento. E isso, na minha opinião, é um processo evolutivo que nós estamos passando. É um processo de evolução comportamental e cognitiva que nós estamos passando. As novas gerações ganham essa nova perspectiva, ganham essa percepção e começam já a apontar o futuro da cultura mundial. Mais uma citação. A natureza investe recursos para sustentar o hiato de vida de cada um de nós.
Quando nos esquecemos de exercer nossos atributos, perdemos pouco a pouco o brilho nos olhos e a motivação para seguir em frente. A perda de propósito é implacável em nos roubar vida. O senso de contribuição, então, é nosso impulso de vitalidade e, por isso, devemos nos conhecer e percorrer com curiosidade nossa essência para descobrir nossos atributos mais poderosos. Estaremos, enfim, equipados para a travessia de nossas histórias. Aqui, valorizando a individualidade. E por que então o nosso bate-papo de hoje chama Multivídeo? Vamos lá. Multivídeo. Tornando-nos maiores do que jamais sonhamos. Somos a construção coletiva dos que nos precederam, da cultura na qual estamos inseridos, do legado que cada interação humana imprime e se sedimenta em nossa consciência e da visão de que estamos suspensos nos ombros de gigantes, dos nossos mentores, dos nossos influenciadores, dos nossos familiares, dos nossos pais, das pessoas que nós admiramos. Então, primeiro, tomar consciência de que você é bem já multifacetado por uma construção coletiva, né? Se você não tivesse a influência dos relacionamentos desde a infância mais tenra, você não seria quem você é. Você é uma construção de várias personalidades, de várias culturas, de vários acúmulos de conhecimento que ocorreram antes de você e depois contemporaneamente a você, principalmente nos dias de hoje. É parte da inteligência social encontrar nas habilidades do outro reforço ou complementariedade para a sua própria individualidade e ganhar um tamanho que jamais alcançaria sozinho em uma só vida. Eu considero esse o ponto zero do nosso bate-papo. Eu estou falando já há algum tempo, porém, todos esses conceitos a gente vem abordando nas lives. Eles estão embutidos em outros temas. E eu falo muito do multivídeo como essa parceria de pessoas que estão explorando os seus superpoderes, que estão explorando os seus atributos, suas habilidades e encontram no outro parcerias para realizar mais e melhor, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente social, afetivo. Esse é o multivídeo. É o cara que se complementa e ele se multiplica em instrumentos de realização. Ele não conseguiria ser tão bom quanto o outro que tem aquela habilidade única só em se treinar. Ele vai levar anos para aprender aquilo e vai perder o que ele tem de melhor para desenvolver e não vai alcançar o que o outro tem na essência dele. Então, aliar-se a essas pessoas cria um indivíduo muito mais potente, capaz, um povo, capaz de abraçar o mundo com muito mais abrangência. Então, pronto, esse é o marco zero da nossa conversa, porque até aqui nós já havíamos abordado em outros eventos, em outras conversas. E aí eu trouxe o conceito de Superminds. Superminds é um livro escrito pelo Thomas Malone, que é um cara do MIT, enfim, que estuda inteligência coletiva. Ele é do Centro de Inteligência Coletiva do MIT. Então, a inteligência não ocorre somente no cérebro individual. Grupos têm um QI grupal, exércitos, tribos, famílias e empresas. Hoje, temos tecnologia que permite que grupos e pessoas sejam ainda mais inteligentes. Temos meios de nos conectar, de conectar pessoas de maneiras que nunca antes
foi possível. Crowdsourcing, o próprio Wikipedia, é um exemplo claro da união entre pessoas, comunidades, através da tecnologia, acumulando de forma exponencial conhecimento e inteligência a serviço de todos. Pessoas e tecnologia trabalhando juntas, inteligência especializada versus inteligência generalizada. Ele aborda isso da seguinte forma: ele diz que as tecnologias, AI, enfim, elas têm uma inteligência especializada, ou seja, você programa aquela máquina. Eu só vou mudar de rede aqui para ver se melhora, vamos ver. Vamos ver se voltou e se voltou melhor. Acho que sim. Então, pausou de novo, né? Foi? Então, programa-se aquela máquina para executar uma tarefa específica. Então, isso é uma inteligência especializada. Os seres humanos têm uma inteligência generalizada. Então, o computador lá que jogava xadrez bateu o melhor jogador de xadrez do mundo, porque ele foi programado, especializado naquilo, no jogo de xadrez. E ele tem uma inteligência especializada fantástica. Porém, se você pedir para ele fritar um ovo, ele não vai fritar um ovo. Então, os seres humanos têm uma inteligência generalizada. E aí, desde os anos 50, os cientistas preveem que a inteligência artificial vai atingir a inteligência generalizada do ser humano daqui a 20 anos. E essa previsão ficou se repetindo ao longo das décadas. Então, nos anos 60 diziam que daqui a 20 anos vai chegar. E aí, depois, nos anos 70, a mesma coisa, e por aí vai. Hoje, pela primeira vez, parece que isso, de fato, está se aproximando da realidade, que em 20 anos, máquinas poderão ter esse papel, poderão, de fato, ter uma inteligência tão generalizada quanto os seres humanos. Mas isso, enfim, há controvérsias, há cientistas que dizem que acreditam que não, que é mais para frente, que há mais décadas. Mas só para a gente entender a diferença entre uma inteligência de máquina, AI, e uma inteligência humana. E aí vamos colocar também um outro tópico que ele aborda no livro. Tipos de superminds. Supermind tem a ver com inteligência e tem a ver com como as pessoas tomam decisões. Como esses grupos, essas redes tomam decisões. E aí há alguns modelos de tomada de decisão. Um deles é hierarquias. Então, há um ponto mais alto que vai delegando, de cima para baixo. Há democracias que têm a ver com poder de voto. Há mercados que têm a ver com demanda e oferta, toda essa complexidade que vai fazer com que as pessoas tomem decisões. Há comunidades, e aí nas comunidades, o que é considerado comunidade? Pessoas que se reúnem e que compartilham os mesmos valores e normas, reputação, e que há uma relação de confiança. E, finalmente, ecossistemas, que são superminds juntas, tomando decisões. E aí funciona no esquema de adaptação e cadeia alimentar mesmo. Maravilha. Imagine, então, superminds ampliadas pelo framework da tecnologia. O que antes cabia apenas a alguns especialistas, agora, com tecnologias, pessoas pelo mundo todo podem contribuir com soluções. Por exemplo, Community Biotech Supermind. Então, antes, em laboratórios pelo mundo, haviam especialistas estudando biotecnologia separadamente, e de tempos em tempos lançavam algum artigo, já com o advento da internet, enfim, lançavam algum artigo e isso era publicado, era compartilhado, enfim. Hoje em dia, há
frameworks mesmo tecnológicos que permitem que qualquer pessoa possa agregar, entrar num sistema e agregar conhecimento a esse sistema. Tem um documentário no Netflix chamado Inteligência Artificial, alguma coisa assim? Evolução Artificial. Algo assim. E lá comenta-se sobre os biohackers e que está sendo feito em casa, quer dizer, o cara assiste um vídeo no YouTube falando sobre como craquear, como fazer uma intervenção de DNA e a pessoa em casa consegue fazer um pequeno experimento e mudar o sistema de absorção de proteína do corpo. Enfim, tem um cara, aparece no documentário, fazendo no quintal da casa dele, ele mora numa fazenda, ele fazendo nos fundos, testes para desenvolver cães que brilham no escuro, testes com DNA, ou seja, e há uma rede de compartilhamento de conhecimento dentro da biotecnologia, trocando conhecimento, trocando informações, trocando evolução nível global. Então, a tecnologia está acelerando esse processo da relação das comunidades usando as máquinas, usando a inteligência artificial e usando tecnologias que antes não eram possíveis. A relação... A Vivi colocou o nome aqui, Cá. Unnatural Selection. Unnatural Selection. Eu acho que é seleção artificial, né, em português. Deve ser isso. Deve ser isso. Beleza. Mas o que ele aborda no livro basicamente, não é a defesa do homem com a máquina, mas sim, e nesse loop, né, com a máquina, mas sim usar todo o poder de decisão, de escolhas, de aprendizado com o passado, de inferências sobre o futuro, que as máquinas podem, né, guardar em bancos de dados, em sistemas inteligentes, inseridos dentro de comunidades, dentro de redes que trocam conhecimento, que trocam informações. Diversidade cognitiva, a inteligência coletiva, a sabedoria das multidões. Esse é um conceito também bastante conhecido, não sei se você sabe disso, mas é bem conhecido, que tem-se respostas muito acertadas, muito afiadas ao fazermos pesquisas, enquetes com um grande número de pessoas para obter algum tipo de resposta de inferência. Então eu pergunto, quantas jujubas há nesse pote? A pessoa mais treinada nisso não vai conseguir dar uma resposta tão acurada, tão correta, quanto uma grande amostragem de pessoas fazendo chutes absurdos, com diferenças absolutamente absurdas, mas há vários experimentos que provam que quando você pergunta para um grande coletivo sobre uma resposta de inferência, de chute mesmo, a chance, a margem de acerto é de 95%, é algo muito alto, muito alto. Tem-se, obviamente, acesso a usar estes sistemas, tem-se, obviamente, acesso a mais informações. Quanto mais diversa cognitivamente, não apenas socialmente, ou seja, quanto mais diferente são as bases culturais e as bases cognitivas, um vem da matemática, o outro vem da biologia, o outro vem, sei lá de onde, não vem de lugar nenhum, vem da filosofia, enfim. Quanto mais diversos cognitivamente forem esses grupos, maior o acesso a informações. E ainda, novos usuários entrando constantemente podem fazer perguntas ou pensar sobre problemas que talvez a comunidade já tenha se esquecido ou tomado uma decisão engessada e sequer revisitam o problema. Então, esses conceitos vieram de um talk do James Surowiecki. Bruno, escreva, por favor, no chat porque o nome dele é bem complicado.
E ele está baseado também em todo um sistema científico colocando essas afirmações. E ele está dando dicas de como formar essa comunidade cognitivamente diversa e que toma decisões inteligentes. Então, a primeira delas é trazer pessoas de várias áreas do conhecimento e depois manter esse grupo em renovação para que quem chega com um olhar novo, que já não está acostumado com aquele cenário, consiga no contraste encontrar conhecimento, encontrar diferença. A gente fala bastante isso aqui também, que é no contraste que se tem consciência, que se percebe algo. Então, quando alguém que não conhecia essa comunidade, não conhecia os assuntos que essa comunidade discute, entra e olha, pode ter uma percepção absolutamente diferente, absolutamente inovadora, e que vai contribuir muito para aquele sistema funcionar de forma mais inteligente. Então, ele diz, mantenha o seu grupo se renovando constantemente. A diversidade cognitiva também protege o grupo de cometer sempre os mesmos erros. Multidões sábias são formadas por pessoas que, de alguma forma, são pensadores independentes. Vamos pensar que isso daqui é bem importante. Mídias sociais não são lugares de busca ideal para isso, para fazer enquetes e tal. Por quê? Porque é um lugar de referências, de busca de influências, de busca de referências. As pessoas ali já estão, de alguma forma, com o pensamento contaminado, com o pensamento influenciado, e você não quer isso. Você quer um pensador independente, contribuindo de uma forma muito única para a visão daquela problemática, daquela questão. Há nas redes sociais a replicação de opiniões, ideias e comportamentos em cascata. Veja bem, não estamos criticando redes sociais. Falando que para esse tipo de trabalho, de construção de comunidades, de diversidade cognitiva, que vão tomar decisões sobre temas importantes, é preciso que não seja feito em enquetes, em polls do Instagram. Não vai funcionar. Como resultado, não vai funcionar. A rede social serve para isso. Para a gente se ver, para ver os amigos e para trocar conhecimento. E, claro, para influenciar, de preferência positivamente, o quanto cada um puder e quiser. É preciso que haja um ambiente de autonomia de pensamento. O ideal é que haja um ambiente onde também seja fomentada a confiança, e a gente fala muito isso aqui. Se o membro da comunidade não se sente confortável para compartilhar a realidade, oi Vevé, oi Babi, a realidade do que ele pensa, ele se sente inseguro em se expor, não vale absolutamente nada a participação dele, porque ele vai, como acontece muito em empresas, ele vai procurar agradar quem está mais alto na hierarquia, ele vai querer agradar com a opinião dele quem está mais alto na hierarquia. Ele não vai fazer ele não vai abordar o tema de uma forma totalmente diferente do grupo por medo de ser rejeitado, por medo de ser o único daquela forma, enfim, de ser demitido, de ser considerado, enfim, um outsider. O ideal é que você faça pesquisas, enquetes, etc., e que o indivíduo não saiba o que os demais pensam, para que não seja influenciado. Multidões são mais sábias quando as pessoas dentro delas estão agindo como indivíduos o máximo possível. Isso acontece em empresas? Não acontece. Não acontece. Isso dificilmente acontece num sistema tradicional hierárquico das companhias, porque as pessoas não se sentem à vontade para dizer o que realmente pensam, porque elas estão procurando, através dos relacionamentos também, ascender na hierarquia, ganhar mais dinheiro, ter mais sucesso profissional, e dificilmente vão discordar vivamente com o superior. Isso, na minha visão e na visão aqui do nosso colega James, atrapalha decisões importantes, porque você não tem a opinião real da pessoa, você tem
a confirmação daquilo que você já achava. Como líder, é muito importante que você construa redes de pessoas que discordem, que sejam diferentes, de diferentes opiniões, para que a diferença enriqueça e não nos separe, para que ela enriqueça. Ter todo mundo igual, com o mesmo background, com a mesma opinião, não serve de absolutamente nada. Vão ter 5 pessoas iguais a você, não serve. Beleza. Eu prometi que também a gente ia falar do lado mais humano, do lado da comunidade, não como construção de conhecimento, não como acúmulo de conhecimento, mas como uma necessidade humana que vem sendo esquecida, vem sendo deixada de lado. Vamos lá. Comunidade. As tribos que nos completam. Por um grande período da nossa existência como seres humanos, ainda no início da nossa evolução, vivemos em comunidades, nós vivemos em tribos. Grupos de pessoas trabalhando juntas por um intento comum e que cozinhavam juntos, compartilhavam esforços, compartilhavam intimidade, tinham muita confiança uns nos outros, que viviam e morriam cercados uns dos outros. Nosso modelo de vida atual não está acompanhando o que desenvolvemos no campo afetivo e vivemos a desconexão e a saudade das nossas tribos de valores compartilhados. Mesmo tendo amigos e familiares, eles estão fechados em suas rotinas e inacessíveis grande parte do tempo. Essa doeu, hein? Essa doeu. Então, nós temos embutidos dentro da nossa estrutura emocional e até mesmo física, na liberação de hormônios, enfim, a necessidade de estarmos aquecidos, acolhidos pelo coletivo. Nas estruturas que nós criamos hoje nas sociedades, na maior parte das sociedades, a gente vai abordar uma exceção, mas na maior parte das sociedades, nós procuramos replicar as tribos no formato de famílias, né? Famílias são pequenas tribos, moram-se nas suas ocas, seus apartamentos, suas casas, e cria-se ali uma relação de confiança, de parceria, de compartilhamento. Porém, o excesso da valorização da individualidade, que eu acho que as duas coisas têm que caminhar juntas, não se esqueçam disso, não sou contra a individualidade, pelo contrário. Mas o excesso nos fez esquecer de mantermos-nos conectados com essa questão da comunidade. E aí, mesmo dentro das nossas células familiares, nós estamos sós, nós estamos inseguros e nós não estamos fomentando essa sensação de compartilhamento, de confiança, etc., de segurança. O ser humano é parte de um organismo muito maior, que é a humanidade. Ele é um ser evanescente, passa muito rápido, a nossa vida é muito curta e todos nós passamos por momentos de questionamento profundo sobre qual é o sentido do que eu estou fazendo. Quando a gente está vivendo dentro de uma coletividade saudável, que nos alimenta com emoções aprazíveis, essas dúvidas diminuem muito. E nós aprendemos, inclusive, a viver melhor o presente, viver melhor a questão do mindfulness, quando estamos em relacionamentos de presença. O olho no olho, o afago, o afeto, o cuidado, a atenção com o outro. Encontre, portanto, ou construa tribos de valores compartilhados. Vulnerabilize-se na rede segura e escolhida por você. No nosso modelo atual também, mais uma vez,
Você pode ter uma rede enorme de amigos, mas essa rede de amigos tem as suas famílias, tem os seus cônjuges, tem as suas outras comunidades, tem os seus outros amigos. Então, ainda há um senso de descolamento perigoso para que a gente entre em solidão profunda. Isso ficou muito gritante, obviamente, na pandemia. Esse exemplo a gente vai usar por muito tempo, porque realmente foi um momento histórico, marcou a vida de todo mundo. E a solidão foi percebida mesmo por aqueles que moravam com pessoas, mesmo por aqueles que moravam dentro de células familiares ou com cônjuges. As pessoas se sentiram sós, se sentiram incompreendidas e se sentiram na separabilidade, mesmo sufocados pela presença alheia. Olha que doideira. Porque nós nos esquecemos de alimentar o que era importante e não focar no que estava incomodando. Então, ao invés de alimentar o que realmente é importante dentro de uma comunidade familiar, o compartilhamento, a sensação de segurança, de eu estou aqui com você, passando por isso, eu não vou te deixar, nós vamos passar por isso juntos. Ao invés de nós focarmos nisso, no diálogo, na divisão de espaços, nós focamos em tudo aquilo que estava errado. Nós focamos nas manias, nós focamos na hiperexposição do convívio. É natural, mas isso é um ponto de inconsciência, é um ponto de não prestar atenção no que realmente importa. Então, como um ser protagonista da sua própria vida, a minha sugestão para resolver isso é: encontre tribos que você compartilhe os valores. Hoje você tem meios digitais de fazer isso, você pode encontrar isso no Instagram, você pode encontrar isso no Facebook, você pode encontrar isso de mil maneiras. Procure conhecer amigos dos seus amigos, provavelmente são pessoas que já compartilham mais ou menos os seus valores, amigos de parentes, pessoas que compartilham os seus valores, e crie essas células. Alimente isso diariamente. E que ela seja, de fato, um lugar onde você possa desconstruir as suas armaduras, as suas máscaras que são necessárias, mas ali se sentir na sua tribo, se sentir em casa, poder cuidar do outro sem reservas e poder ser cuidado também sem reservas, criando a sua pequena tribo. Hoje, existem mais possibilidades. Você pode morar com uma galera? Pode. Você pode morar com uma galera na floresta. Mas você também tem outras formas de fazer isso, mesmo digitalmente, mas com profundidade. Então, eu não acredito em relações que as relações superficiais criadas digitalmente vão te suprir nisso. É preciso, tudo bem, conhecer pelo digital, é preciso trazer isso mais para o plano físico e tocar, liberar ocitocina, enfim. Depois da pandemia, então, nem se fala. A sua maneira, viva profundamente a segurança, a completude, a alegria de estar acompanhado, testemunhado, aceito e reconhecido. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, eu já falei bastante disso aqui, eu conheço muita gente nas consultorias que a gente dá e conheço muitas histórias. E mesmo as pessoas mais bem-sucedidas, quando elas vêm me contar algum desafio que elas estão passando, geralmente tem a ver com isso. Geralmente tem a ver com a falta da sensação de pertencimento, da sensação de afeto, da sensação de proximidade com outras pessoas, ainda que ela seja casada, ainda que ela tenha uma família grande. Lembrem-se daquela pesquisa super famosa de Harvard, também tem um TED muito famoso, onde foi feita a maior pesquisa, a mais longa da história, 70 anos de pesquisa, no qual descobriram que o que realmente faz as pessoas felizes são as relações humanas saudáveis. Não era a Porsche, não era o trabalhar 24/7, não era isso. Eram as relações humanas saudáveis. Então, eu vou voltar um pouco. Eu não estou incentivando você a manter relações a qualquer custo, né? Relações tóxicas não vão te fazer feliz. Você precisa estar pronto para também, depois de lutar e sentir que você não vai extrair
completude daquele relacionamento, seja com uma pessoa ou com uma comunidade, você também tem que estar pronto para partir. Mas lembrar-se de que essa é uma das partes mais fundamentais da vida, tanto quanto comer, quanto beber água, quanto dormir. E a gente se esquece. A gente se colocou dentro de um looping de cobranças e de valores deturpados e que estão, em parte, destruindo a sociedade, ela está doente. E, em parte, eu vejo já uma nova geração resgatando esses conceitos, como a gente falou. O desapego a coisas e a ligação com a experiência, com experiências. É o querer conhecer muita gente, querer contribuir com o mundo, com a recuperação da saúde da natureza, do planeta, né, ser mais sustentável. Há uma juventude que busca fazer mais voluntariado. Isso tem sido fomentado nas comunidades mais jovens e me alegra porque, de novo, é ver o comportamento humano em evolução. Eu estou assistindo a transformação geracional e comportamental para esse viés, para um resgate da comunidade, para um resgate da valorização do seu tempo e da harmonização da individualidade versus o coletivo. Aí, eu quis trazer uma coisa que eu havia lido já há muito tempo e que é o máximo saber que muitos dos conceitos que eu encontrei nessa filosofia que eu já vou comentar estão dentro da nossa escola, a gente ensina isso por aqui, exatamente isso. E eu me senti muito identificada, não podia deixar de citar no tema multivídeo. Vocês já ouviram falar de Ubuntu? Tem um pessoal no Zoom, tá? É por isso que eu fico olhando para baixo, para cima. Ninguém ouviu falar de Ubuntu, a não ser o sistema operacional? Mas ninguém sabe o que é? É considerada a filosofia da coletividade. Ela nasceu na África subsaariana, nos povos bantus, e acabou sendo reforçada mais na África do Sul, pelo apartheid. Eles precisaram reforçar a noção da coletividade, a noção da necessidade de união e de percepção de que nós só funcionamos juntos, porque lá é palco de milhares de conflitos entre brancos e negros, mas também entre várias tribos. Né, em todos os países da África subsaariana existem várias tribos em guerras e guerras extremamente cruéis. E aí nasce essa contracultura que é o Ubuntu, que basicamente é: eu sou porque você é. Assim como células do mesmo organismo são codependentes, a humanidade também segue o mesmo princípio. Isso é demais, porque vamos dar um passo além. Todo mundo se sente bem quando faz alguma boa ação, seja ela uma caridade, seja ela uma boa ação com um amigo, ajudar um parente, a gente se sente bem, a gente se sente completo. E muitas vezes a gente faz isso por um motivo egoísta e tá tudo bem, tá tudo certo. Quando eu faço isso eu me sinto bem, então eu vou fazer, tá tudo bem. Porém, alguém já se questionou do porquê que você se sente tão bem quando você faz uma boa ação, quando você contribui para a vida de alguém? Quanta gente legal! Oi, Aninha! O Ubuntu vem dizer isso, a nossa escola diz isso dentro do que a gente ensina em termos de relacionamento humano. Todos nós somos codependentes. E olha que lindo, segura essa. Aí não é o Ubuntu falando, hein? Aí é a nossa escola, é o nosso conhecimento por aqui. E o nosso empirismo, né? A gente vive isso. Quando alguém do meu lado está feliz,
essa pessoa emana uma atmosfera na mesma tônica. Então, ela emana alegria, ela emana leveza, ela emana organização, foco, felicidade. E, por consequência, isso reverbera em mim. Então, somos codependentes. Quando eu deixo as pessoas ao meu redor, seja uma ou muitas, mais felizes, mais à vontade, mais completas, mais alimentadas do que elas precisam, eu estou criando um mundo melhor para ela, para mim e para os outros. A felicidade do outro é a minha. É só imaginar o oposto. Quando tem alguém infeliz do seu lado, essa pessoa causa, né? Ela causa. Oi, Plá! De novo. Quando tem alguém do meu lado que está infeliz, essa pessoa causa, ela cria um ambiente pesado, ela cria um ambiente de desconforto, ela cria um ambiente de provocação, de competição, de inveja, de tristeza. E isso naturalmente vai me influenciar e vai também criar obstáculos para as minhas realizações no meu ambiente. Então, cuidar do outro, seja num ambiente menor, dentro das nossas empresas, das nossas casas, ou pensar maior, pensar como humanidade, é também criar para si próprio uma atmosfera mais lúcida, mais confortável e mais bonita. Cuidar da sua tribo é criar aquele seu pequeno espaço de porto seguro, de conforto. Isso é muito legal. Quando você percebe que ao fazer o outro feliz, isso te complementa, não só por um motivo de benevolência e também não só por um motivo egoísta, mas por um motivo existencial, porque nós somos codependentes, nós somos parte do mesmo ecossistema, do mesmo organismo. A sua ação influencia o que acontece comigo. O que acontece na África influencia o que acontece comigo hoje mais do que nunca. Que, mais uma vez, a tecnologia nos aproxima e acelera esse processo de cascata, de dominó das nossas ações. Sejam elas para transformar positivamente os ambientes ou não. Então, você que já sabe disso, que já é mais consciente porque bateu esse papo e lembrou, porque disso você já sabia. A gente está só trazendo à tona aquilo que a gente já sabia. Você agora é responsável por criar essa atmosfera ao seu redor e ela se desdobra. Quem viu você fazendo isso e percebeu os efeitos que isso causou, vai procurar fazer também. E assim a gente vai criando uma sociedade mais consciente, mais humana, mais presente, mais tribal, no bom sentido. Maravilha? E eu selecionei para fechar o nosso bate-papo, como sempre eu fecho com citações. Selecionei duas e que tem a ver com o Ubuntu, que tem a ver com a filosofia linda deles, que hoje já é global, já se espalhou pelo mundo todo e que conversa muito com o que a gente ensina nas escolas do The Rose Method. Então são duas frases, segura aí. A primeira é do Desmond Tutu. Uma pessoa com Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras. Não se sente ameaçada quando outras pessoas são capazes e boas, com base em autoconfiança que vem do conhecimento de que ele ou ela pertence a algo maior, que é diminuído quando outras pessoas são humilhadas ou diminuídas, quando são torturadas ou oprimidas. Incrível. Essa percepção da teia coletiva faz com que nós, sim, nos importemos com o que está acontecendo na África, com o que está acontecendo no Nordeste, com o que está acontecendo aqui em São Paulo, nas favelas. Faz com que a gente se importe com o sofrimento do outro, porque a gente finalmente compreende que
estamos intrinsecamente, definitivamente conectados à teia coletiva. O que acontece com você me impacta. Óbvio, para as pessoas que estão mais próximas, esse efeito é mais imediato e mais perceptível no curto prazo, né? Mais imediato e mais perceptível. Porém, todas as ações vão impactar. Por isso, hoje, o tema sustentabilidade pelas novas gerações é tão discutido. Porque hoje, os jovens perceberam o quê? As ações egoístas, individualistas e autocentradas causaram para nós. E piora nas próximas gerações. Agora a gente tenta ser mais consciente, não só para nós mesmos, mas pensando nos desdobramentos das nossas ações, indo além da nossa própria individualidade. Sim, a questão da sustentabilidade já influencia a qualidade de vida hoje, mas para as próximas gerações, muito mais. Então, o ser humano tem se tornado mais consciente em expandir a percepção de que as suas ações vão impactar além de si próprio. E eu gosto muito de trazer isso para os ambientes menores. Pequenos mimos, pequenos cuidados com as pessoas. Tiram, não é bem a palavra, mas provocam aquele sorriso, aquela liberação hormonal de prazer, de sensação de cuidado, de pertencimento, que vai também me impactar. Quando alguém do meu lado se sente amado, se sente cuidado, se sente protegido, se sente visto, percebido e importante, traz para a minha atmosfera uma leveza, uma sensação de conexão, de amizade, que vale cada momento em que eu parei para fazer isso, para cuidar. Galera do Zoom tá bem quieta hoje, hein? 8 horas, minha última frase, prometo. Está acabando, vamos lá. Agora é do Nelson Mandela. Falando de Ubuntu, não podia deixar de falar dele, né? Respeito, cortesia, compartilhamento, comunidade, generosidade, confiança, desprendimento. Uma palavra pode ter muitos significados. Tudo isso é o espírito de Ubuntu. Ubuntu não significa que as pessoas não devam cuidar de si próprias. A questão é, você vai fazer isso de maneira a desenvolver a sua comunidade, permitindo que ela melhore? Sensacional. Então, a transcendência, né? Eu venho aqui eu posso não contribuir com a comunidade porque eu sou individualista demais ou porque eu sequer acho que eu não tenho autoconfiança nenhuma e eu acho que as minhas ações não são capazes de impactar a vida de ninguém, de impactar a natureza. A gente tem um complexo de inferioridade. Olha que doido. Então pode ser porque você está muito autocentrado ou porque você não acredita que as suas ações têm impacto no outro. Depois a gente vem para um ponto de um ego mais bem educado, a gente discutiu isso numa sexta-feira aqui, onde sim há uma contribuição, há um autoconhecimento que instrumentaliza o corpo, instrumentaliza as suas próprias habilidades, mas ainda pensando no seu autodesenvolvimento e no seu propósito único de vida. De maneira mais inteligente, usando socialmente a sua inteligência social, porém focado no seu objetivo. E existe essa transcendência. Compreender que você é parte de uma teia, de que você está aqui por um período muito curto, e de que você está definitivamente conectado a uma teia coletiva que deve lhe trazer a sensação de conforto, de pertencimento, de amor e de contribuição.
Você instrumentaliza a sua individualidade completa, os seus atributos, a sua cultura, o que você acredita, o que você sente, suas emoções. Você dedica isso à missão coletiva. E aí? Deu para refletir um pouco sobre o tema multivíduo? Deu? Bom, sexta-feira que vem não tem live, Tá, é a última do ano. Pode falar? eu caí várias vezes aqui no percurso, mas eu tinha mandado algumas mensagens no chat. Vocês chegaram a comentar ou não? Acho que não, o Bruno não leu para mim. Ah, tá. Talvez nem chegou, eu não sei. Mas, enfim, foi só naquela parte do conhecimento que você estava comentando bastante, sobre compartilhar conhecimento e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente retém o conhecimento meramente por aspectos financeiros, porque é como o sistema econômico hoje funciona, né? Por exemplo, imagina se as farmacêuticas compartilhassem conhecimento para chegar na vacina mais eficaz, mais rápido possível, né? Eu fiquei pensando que se não houvesse esse aspecto financeiro na jogada, se o conhecimento fosse de fato amplamente compartilhado, a humanidade como um todo estaria muito mais avançada, né? E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta, porque assim, você mesma falou que nós estamos num processo de evolução, porque a gente está entrando nessa pegada de compartilhar. E mesmo que o conhecimento passe a ser muito mais compartilhado, isso faria com que o sistema econômico atual, de certa forma, entrasse em colapso. Aí eu queria saber qual que é a sua visão sobre o futuro em relação a isso. Eu acho que não vai entrar em colapso. Eu acho que ele vai entrar em reorganização e em redistribuição por uma mudança de valores. Você fez esse comentário super importante. Tem uma palestra, eu vou encontrar também depois e vou colocar nos comentários aqui da live e depois para o pessoal da escola aqui do Zoom. Que é de uma moça que nasceu no Zimbábue e ela, bom, conta toda uma jornada empreendedora maravilhosa que ela fez, mora na Nova Zelândia e agora ela está voltando para a África, está montando um projeto para ajudar crianças com AIDS, enfim, os filhos da AIDS, né? Mas ela tem um comentário muito maluco que ela diz, ela se emociona, ela chora no TED e ela diz assim: há o suficiente para todos, nós somos muito ricos. Qual é o problema? Como pode tantas pessoas estarem morrendo de fome enquanto tantas outras estão morrendo de obesidade? Tem um problema de valores, tem um problema de conceito muito profundo. E isso foi muito impactante, muito emocionante, porque não é a abundância versus a escassez, mas é a doença versus a doença. Então, ela compara a obesidade à doença da falta da coletividade que a gente procura substituir com comida, que a gente procura substituir com consumo, que a gente procura substituir de tantas formas que nos agridem, porque a gente nunca chega na resposta, que é o coletivo, que é a segurança das relações. É uma sociedade doente, em decadência, com problemas, tomando uma série de caminhos tortos, versus uma sociedade que está em total escassez e doente também pela falta de recursos e em cima de rios de diamantes, né? O continente africano, que é um continente mais pobre, tem uma riqueza ali bizarra, uma riqueza natural incrível, uma riqueza cultural fantástica. Então, para responder a sua pergunta, Vê, eu acho que começa já essa mudança de valores
E como a gente tem agora a tecnologia a favor da replicação das opiniões e dá palco para opiniões muito mais diversas. Antes, poucas pessoas podiam se colocar, né? Eram pensadores, jornalistas, cientistas que iam à televisão, que iam aos jornais. Hoje, nós podemos, qualquer um pode colocar a sua opinião e ser ouvido. Eu acho que isso vai se replicar com um pouco mais de velocidade em termos de valores, em termos de mudança cultural. Outro exemplo, outro dia também eu vi, acho que uma entrevista do Facundo Guerra, sabe quem é? É um empreendedor top aí de São Paulo. E ele estava redefinindo a maneira como ele entende riqueza. E que ele, que é um cara rico, né, muito bem de vida, coloca o dinheiro em outras coisas, coloca dinheiro em projetos sociais, coloca dinheiro, empreende socialmente, vive uma vida confortável. Eu não sou anarquista, não acho que a gente não precisa de conforto, mas ele vive uma vida absolutamente confortável, porém entende a responsabilidade que ele tem com o coletivo. Então, acho que essa mentalidade vai mais e mais passar a ser replicada, a mentalidade de que nós somos parte de um organismo muito maior e que nos cuidar não implica em prejudicar o outro, e que todos podemos encontrar na nossa própria evolução um caminho de evolução para o outro, para os outros ao nosso redor ou ainda mais distantes, principalmente numa época de tecnologia avançada. Era isso, Bê? Opa! E, na verdade, isso aí que você falou sobre nos cuidar não é uma agressão ao coletivo, na verdade é um presente, né? É um presente ao coletivo. Quando eu me cuido, eu dou um presente para quem convive comigo e, obviamente, de forma mais distante para a humanidade, porque eu estou cuidando do meu... O mínimo é isso, né? O começo é aí. O mínimo é isso. O mínimo é cuidar da minha própria célula. E aí depois eu começo a transbordar o superávit para cuidar das células subjacentes e depois o quanto eu conseguir exportar aí de energia em projetos para cuidar do outro. Mais alguma pergunta, mais algum comentário? Fica muito claro aí, né, que quando você passa a olhar para o coletivo é a expansão de si mesmo, né? Então, é bem lindo. Ou o contrário, né? Eu sou um pedacinho de algo que me transcende muito. Eu não sou o centro do mundo. Eu tô aqui para contribuir com o que eu puder. E me tornar um ser confiante, autoconsciente, só é mais uma forma de contribuir com o coletivo. Inclusive, um ser bem-sucedido, inclusive financeiramente, porque eu vou estar seguro, me sentindo seguro. É mais uma das formas de contribuir com o coletivo. E aí, o que sobrar, você põe no outro, serve um cafezinho pro outro, faz um cafunézinho, faz um elogio, porque vai expandindo essa atmosfera deliciosa que vai te retroalimentar e vai fazer com que essa pessoa também, em cascata, influencie outras pessoas. Maravilha? Então, beleza. Essa foi a última live do ano. A gente logo mais vai anunciar a próxima. Ano que vem tem novidade, vai ter uma plataforma digital para acesso e booking de aulas, de atividades, de palestras global, o mundo inteiro vai poder acessar a nossa plataforma digital e o primeiro mês é totalmente free, você vai poder fazer o que você quiser, aula de meditação, vai poder fazer as nossas palestras, consultoria de autoconhecimento, enfim, vai poder estar com a gente totalmente free, buscando pela nossa plataforma. Então, fique atentos que logo mais vai ter novidades. Tá bom? Esse vídeo vai estar no IGTV. Manda para alguém que vocês acham que precisa escutar isso. Vai estar no IGTV em 2 minutos. Manda para a galera. Ou quem chegou no final